Tudo bem, galera? Vamos lá. Seguinte, no último vídeo que eu tinha gravado sobre logaritmos, eu tinha falado sobre funções logarítmicas, tá? O que que acontece? Eu tinha falado que a gente ia aprender a fazer um logaritmo, uma função logarítmica, né? Como montar essa função. Porém, como o vídeo ficou muito longo e eu não conseguia mais gravar, eu tive que encerrar ali e já tive que mandar o vídeo. Então vamos continuar essa parte e depois a gente já vai para a resolução dos exercícios, tá? Vamos lá então. Bom, primeiramente, lembrando sobre a questão da função logarítmica, né? A gente tem, por exemplo, um gráfico, certo? Aqui x, y, ok? Vamos ter a função, por exemplo, que é x igual log de de x base b, ok? Beleza. O que que acontece aqui? Tá vendo esse b, a nossa base, no caso, quando ela tem um intervalo aqui, onde b, né, é maior que 1, tá? Lembrando da condição de existência, tá? Vamos fazer a condição de existência aqui. X tem que ser maior que zero, e a base tem que ser maior que zero, e diferente que 1, tá? Lembrando que todo número elevado a 1 é ele mesmo, não tem como resolver um logaritmo de base 1, tá? Tem que ser maior que zero, porque se for negativo ou zero, né? Cai. Se for zero, cai no mesmo problema do 1. E se for negativo, bom, mexemos com números complexos. Então não tem como resolver isso aqui. Bom, tendo a nossa função aqui de existência, né? A gente pode ver aqui que b é maior que 1. Então, beleza. B corresponde à nossa função de existência. Então, esse gráfico vai existir. Se b é maior que 1, lembra da regra da base, tá? Se b é maior que 1, a função vai ser crescente. E lembra da cara do logaritmo? Ele nunca toca no y. Quando a gente está falando de x padrão, né? O logaritmo somente x, então ele nunca vai tocar no y. Então, a cara do gráfico vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Desenho meio torto, mas dá para entender, tá? Ele cresce, tá? À medida que x cresce, y também cresce, tá? Na mesma direção aqui. X positivo, y positivo, tá? Começa aqui do negativo, do y negativo, e vai para positivo, beleza? Agora, vamos imaginar. Deixa eu pegar o apagador. Tá, vamos sem apagador. Vamos imaginar que a gente tem agora, ao invés de ser um intervalo de b maior que 1, a gente tem o seguinte intervalo: 0 menor que b menor que 1. O que isso significa? Significa que b não é nem 0 nem 1, porém está entre eles, tá? Ele é maior que 0 e menor que 1. Então ele pode ser 1 sobre 2, 1 sobre 3, 300 sobre 305, tá? Todos os números entre 0 e 1, ok? Quando a gente tem esse tipo de intervalo aqui na base, o nosso gráfico, ao invés de ser crescente, ele vai decrescer, tá? Então ele vai ser ao contrário. Ele vai começar aqui do y positivo, tá? Partindo do mais infinito, tá? E vai emergir aqui, para cá, tá? Vai continuar até o y negativo, infinitamente junto com o x, tá? Beleza? Deu para entender? A base é entre 0 e 1. Lembrando que não pode ser nem 0 nem 1 por causa da nossa função de existência, certo? Ele é decrescente para baixo, ok? Agora, quando a gente tem b maior que 1, ele é crescente, ok? Beleza. Agora que a gente já pegou esses macetinhos aqui, a gente pode olhar para um gráfico agora. Só lembrando, tá?
Lembrando que essa condição de existência, está vendo B? B, no caso, é a nossa base, tá? O que quer dizer a nossa base? Tanto faz, por exemplo, B mais 1, se tiver assim na base, apenas na base, por exemplo, log de x base B mais 1. Se tiver isso, B mais 1 vai ser a nossa base, tá? E B mais 1 tem que ser diferente que zero, maior que zero, diferente de 1, tá? No caso, o que a gente precisa fazer aqui é olhar para o x agora, tá? O x é o quê? O nosso logaritmando, tá? Então, o x ele não representa somente o valor de x. Então, vamos trocar nossa função, tá? Em vez de ser log de x base b, a gente vai fazer log de x mais 3 base b, tá? Deixa eu ver se vocês estão enxergando. Ah, dá pra ver, dá pra ver. Vou colocar de novo. Beleza. Desculpa aí, voltando aqui. Bom, quando a gente vai ter log, analisando agora log de x mais 3 base b, você percebe que a gente teve uma mudança no logaritmando, tá? Essa parte aqui é o logaritmando. O que acontece agora? O nosso logaritmando por inteiro, olhando para a nossa condição de existência, lembrando, ó, o logaritmo nunca passa de y por causa da condição de existência dele, porque ele não permite passar para o lado negativo, entendeu? Porque senão a função não existe, entendeu? É inválida. Bom, agora, se você tem x mais 3 é o nosso logaritmando, não é só x, entendeu? Então, ao invés de ser apenas x maior que zero, a gente vai ter x mais 3 maior que zero, certo? Agora, o que nós fazemos? Pegamos esse 3 e passamos para o outro lado. Porque o quê? A gente quer saber apenas o valor de x para examinar apenas a reta de x, entendeu? E eu não quero examinar a reta dividida de x mais 3, entendeu? Eu quero examinar apenas o x. Então a gente passa o 3 para o outro lado, ficando x maior que menos 3. Beleza? Bom, quando a gente chega nessa condição de existência, onde x vai ter que ser maior que menos 3, então ele substitui essa regrinha aqui, que x tem que ser maior que zero. Entendeu? Se o nosso logaritmando é x mais 3, você pode colocar menos 2, por exemplo. Menos 2, vamos colocar menos 2 aqui. Log de menos 2 mais 3 base b. Menos 2 mais 3 é quanto? É 1. Opa, bate com a nossa condição de existência, né? Que é zero. Beleza? Tá, vamos lá então. O que a gente tem que analisar agora para fazer esse tipo de gráfico, né? Onde log de x mais 3 base b. A gente precisa agora, já que a gente descobriu que x pode ser maior que menos 3, a gente tem que achar a reta em relação ao y, né? Onde x vai valer menos 3. Então vamos fazer de conta aqui é menos 1, aqui menos 2, continuando aqui a retinha um pouco, aqui é menos 3. Achamos o menos 3, aí vamos lá fazer uma reta. Está vendo essa nossa reta? Essa nossa reta representa x sendo igual a menos 3, tá bom? Então, o que acontece aqui? Ao invés do nosso logaritmo, por exemplo, continuando nessa mesma base, né? Onde b está entre 0 e não sendo 0 nem 1, tá? Então, ou seja, vai ser uma função decrescente, ok? Então, vamos examinar o formato da função decrescente, tá? O que tem de diferente entre logaritmo de x base b para logaritmo de x mais 3 base b é que, ao invés de ele estiver quase tocando no eixo y, ele vai estar quase tocando no eixo do x igual a menos 3, entendeu? Então, a nossa função logarítmica vai ser isso aqui, tá? Tá vendo que ele está tendendo a menos 3, mas ele não vai chegar a menos 3, tá? Nunca. Porque se ele chegar a menos 3, ele excede a nossa condição de existência. Logo, ele não existe, entendeu? Bom, é isso.
como vocês puderem ver, é assim que a gente descobre como que funciona o gráfico, né? Por exemplo, x mais 3, x menos 3, tá? Se fosse x menos 3, então a gente teria que passar o menos 3 para cá, ficaria 3, certo? X teria que ser maior que 3. Então essa reta aqui do menos 3 passaria para o positivo, passaria aqui para o 3, entendeu? É assim que funciona. Bom, agora vamos ver como que a gente constrói um gráfico do zero, certo? Então, vamos colocar outra função. A gente agora tem uma função, por exemplo, de log de base 2, né? No caso, log de x base 2. Tá, ó, olhando aqui, você consegue perceber que a nossa base é maior que 1. Se a base é maior que 1, opa, crescente, beleza? Vai crescer. Tá, beleza. Se ela cresce, lembra que a gente acabou de examinar o log de x base b, onde se for só o log de x, né, ele não vai colocar no y, ele vai ficar perto do eixo y. Beleza, a gente já sabe mais ou menos qual que é o formato. Agora, o que a gente vai fazer com essa função? A gente vai pegar e construir uma tabela. Tá? Vamos tentar pegar pelo menos, vamos lá, 6 números. Tá? Então, deixa eu dividir ela no meio, né? Aqui a gente vai ter o nosso x, aqui a gente vai ter a nossa função, né? Que é o resultado da nossa conta. Então, vamos tentar pegar resultados mais fáceis, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Tá, vamos fazer 5 mesmo. Se a gente tem, lembrando, tá? O x aqui ele tem que ser maior que 0, não pode ser 0, nem menor do que ele, tá? Então, partindo, por exemplo, do 1, tá? Vamos fazer aqui 1. Que número, tá? Montando o logaritmo aqui. 2 elevado a x, no caso y, né? É igual a x, certo? O que eu quero aqui, quando eu delimito meu x igual a 1, é que eu tiro esse x e coloco 1, certo? Que número que eu posso elevar a 2 para obter 1? 0, certo? Todo número elevado a 0 é igual a 1, certo? Então a gente pode colocar aqui que é a nossa função, né? Nosso y aqui é 0, tá? Vamos com outro número. 2, por exemplo. 2 está fácil, né? 2 elevado a y igual a 2. Que número posso levar a 2 para obter 2? Para obter ele mesmo, no caso, né? 1 mesmo. Porque aqui está 1. Se a gente tiver 1 aqui também, entendeu? A gente tem uma igualdade aqui, certo? Então a gente tem aqui fx, né? É igual a 1, tá? Se a gente levar 2 a 1, a gente tem 2. Beleza, agora que a gente já tem 1 e 2, lembrando que 2, eu só escolhi 2 por causa da nossa base, agora a gente tem que examinar as nossas bases. Se eu tenho a base de 2, eu vou examinar os números com base em 2. Então, por exemplo, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta, tá? Por que esses números? Porque eles sempre estão em base de 2 aqui, 2, 2, 2, entendeu? Então, se a gente for resolver eles, por exemplo, aqui 4, aqui 8, aqui 16, tá? Então, a gente pode substituir esses valores aqui para cá, tá? Então, por exemplo, 4, eu vou substituir o x aqui no 4, né? Que número eu tenho que levar no 2 para obter 4? 2 aqui, ó, tá aqui, entendeu? Então, eu vou colocar 2 aqui, beleza? Partindo do próximo aqui, ó, 8, certo? Que número eu preciso elevar no mesmo para obter 8? 3. Então, coloco aqui na nossa tabela, tá? E agora, ao invés de ficar só nos números maiores que 1, vamos tentar resolver os números menores que 1, tá? Entre 0, né? Agora, partindo desse ponto aqui, né? Beleza.
onde, quer dizer, base não, né? Onde o nosso x vai estar aqui 0 e 1. Tá, vamos pensar em 1 sobre 2. Então, a gente tem 2 elevado a y, tá? Igual a 1 sobre 2. Por que eu escolhi 1 sobre 2? Porque se você examinar as regras de potenciação, você vai perceber que 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa, é a função inversa que a gente chama de 2. Qual que é a função inversa de 2? Você repete 2 aqui, porém você coloca 1 sobre ele, entendeu? Então, se eu tenho 2 elevado a menos 2, o que é isso? Eu pego 2 elevado a 2, que é 4, certo? Então, 2 elevado a 2 sobre 1, ok? Então, já deu para entender um pouquinho como que funciona a questão da inversa? Então, a gente consegue... não precisava nem apagar, na verdade. A gente consegue examinar onde valores, né? Onde x está entre 0 e 1, tá? Então, vamos examinar aqui. Qual número eu elevo o 2 para chegar em 1 sobre 2? Menos 1 está aqui, certo? Função inversa. Então, vamos colocar aqui, né? Esse é o nosso x. 1 sobre 2. Desculpa, tem que ser menos 1. Tá? Então, vamos tentar desenhar um gráfico aqui. Tá? Não dá a melhor coisa aqui, mas dá para entender um pouquinho. Tentar fazer mais ou menos proporcional. Deixa eu fazer o eixo ele um pouquinho mais alto. Agora sim. Tá. Agora que a gente já dividiu mais ou menos o nosso gráfico, né, a gente pode implementar esses pontos aqui dessa tabela para cá, certo? Então vamos começar aqui com o nosso x. O x é 1, certo? Beleza. Então ele se localiza no 0, certo? Então x 1, y 0. Aqui, opa, legal, já temos um ponto aqui, certo? Vamos aqui para o próximo. X igual a 2. Aonde x igual a 2 vai ser y igual a 1, tá? Então vamos aqui no x igual a 2, vai ser 1. Tá? Beleza, achamos outro ponto, vamos para o próximo. 4, x igual a 4 e o y vai ser 2. 1, 2, 3, 4 aqui. Beleza, achamos outro ponto. Agora vamos para 8. X igual a 8 e y igual a 3. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, beleza. Agora a gente já achou o último ponto. Vamos achar o último ponto. 1 sobre 2 igual a menos 1. Tá. 1 sobre 2 está mais ou menos aqui, né? E o menos 1 está mais ou menos aqui. Então, a gente faz aqui um ponto, tá? Deu para entender mais ou menos aqui, ó? Então, se a gente for interligar esses pontos, tá? Lembra do joguinho de interligar pontos? A gente vai ter uma reta mais parecida com isso aqui, ó. Tá? Deu para entender? Lembra que a nossa base é 2? Beleza, se a nossa base é 2, ela é maior que 1, e o gráfico vai ser crescente, certo? Acho que eu tinha desenhado antes aqui meio errado, mas deu para entender, né? Ela é crescente, ela cresce. Então, lembra assim, a crescente ela começa lá no negativo e vai lá no positivo, tá? A decrescente é o contrário, ela começa lá no positivo e desce no negativo, tá?
Então, se 2 é maior que 1, lógico, né? A função vai ser crescente, tá? Deu para entender aqui? Bom, terminamos o nosso assunto de função logarítmica, tá? E daí agora é só os exercícios. Vamos que vamos.